Oi! Continuando a comemoração de 5 anos aqui do Mantada de Livros, temos o início de uma série super tradicional aqui do canal, que sempre acontece em todos os meses de abril, em todos os anos. E o primeiro vídeo dessa série é titulado Melhores e Piores Capas da Tag Curadoria. Pois é, dessa vez do ano de 2021. Bom, pessoal, talvez vocês não estejam entendendo esse vídeo totalmente fora de hora, né? Porque essa coisa de melhores e piores referente a um ano anterior, a gente faz mais ao final de um certo ano ou no começo do seguinte. Por que eu deixo então para abril? Porque é tradição. Na verdade, tem uma explicação mais simples. Eu comecei a assinar as caixas, tanto a tag curadoria quanto a tag inéditos, que para quem não conhece, são essas caixas mistério aqui da empresa Tag Experiências Literárias. Ambas as caixas laranja e azul. E azul foi a primeira da empresa. Eu comecei a assinar justamente lá em abril de 2017, o mesmo mês que o canal começou a existir, ou seja, há 5 anos também que eu assino essas caixas. E uma certa vez, exatamente no ano 2018, né, quando chegou o mês de abril, e eu lembrei, caramba, já faz um ano que eu compro essas caixinhas, deixa eu fazer então um apanhado geral do que eu já tenho aqui acumulado. Só que eu decidi não ir até o mês daquele abril e falei, não, vou ficar apenas com o mês, com o ano anterior. E por isso, aí acabei mantendo a tradição de sempre fazer os melhores e piores aqui no mês de abril. E claro, também faço não só das capas, mas também dos mimos que vem dentro aqui dessas caixas mistério. Mas isso vai ficar para os próximos domingos. Por enquanto, vamos aos melhores e piores em relação às capas. E dessa vez da tag curadoria. Bom, são 12 capas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar para vocês todas elas que foram mostradas, não, oferecidas para nós dentro das caixas lá em 2021 e ao final do vídeo eu vou eleger as 3 piores e também as 3 melhores. Claro, na minha opinião, que não tem nenhum embasamento técnico não tem frescura aqui não, apenas a opinião bastante pessoal de capa que você bate o olho e fala, gostei, boa imagem, ou então não curti. É somente isso. E claro, convido vocês a fazer a mesmíssima coisa depois, ao final do vídeo, quando eu der os meus pitacos de melhores e piores, vocês também colocam aqui o de vocês nos comentários do vídeo, eu ia falar descrição, nos comentários aqui do vídeo, para a gente trocar esta ideia, porque sempre é uma coisa que nunca bate de pessoa a pessoa, né? O que a gente pode gostar, outras podem detestar. Em termos visuais, realmente é difícil ter um certo consenso. Enfim, vou começar a mostrar então aqui as capas lá de 2021 em detalhes. E começando então lá em janeiro de 2021 com o livro de Orhan Pamuk, A Mulher Ruiva. E vejam só, à primeira vista percebemos que é uma capa bem simplista, não tem nada demais. Aliás, se você não bater o olho corretamente, você pode até dizer, puxa, fizeram um recorte de uma carta de baralho, que parece muito, né? Um valete e uma dama. Mas se você reparar direito, você percebe, peraí, esses dois aqui estão se apunhalando. E pelo jeito parece que o homem foi mais rápido e apunhalou a mulher, que talvez seja esta tal mulher ruiva. Ou seja, é uma capa bastante chamativa quando você começa a perceber os elementos aqui contidos. A coloração que ela recebe também é bastante interessante. Esse fundo vermelho, talvez mais alaranjado, e essas letras em tom rosa, digamos que fecham o ciclo narrativo dessa capa. E eu acho que uma capa boa tem esse quesito, né? Ou este objetivo principal, começar a vender o peixe da história que está contida ali dentro da publicação. Nesse ponto, acho que ela está bem feliz, essa capa. Lá na quarta capa não tem nada demais, né? Apenas aquelas frases motivacionais que às vezes não ajuda muito porque você já comprou o livro, né? E tem também uma sinopse por aqui. Mas o que vale mesmo é a primeira capa. Gostei bastante. Simples, mas vai direto ao ponto e vende sim o peixe. Agora, lá em fevereiro, começamos um certo problema que é muito constante, tanto nas capas da tag curadoria quanto da tag inéditos, que é se valer de um recurso visual que eu não curto muito, que é se valer de figuras humanas na base da silhueta. E claro que você percebe nesse livro da Toni Morrison, Sula, onde, claro, está representado aqui 2 personas femininas, provavelmente as protagonistas da história. Mas elas estão grafadas aqui justamente na tal silhueta, no máximo com alguns adereços, como
A moça da direita com flores no cabelo e a da esquerda com pássaros ali um pouco ao redor dela, também tem um lenço na cabeça. Mas enfim, são pouquíssimos elementos que a gente tem por aqui e realmente não me agrada quase nada esse tipo de arte. Ainda que as cores são até interessantes. Na quarta capa, bom, temos menos ainda arte. Temos um repeteco aqui de um passarinho, mas fica por isso mesmo. Apenas uma sinopse e algumas frases motivacionais para você comprar o livro, mas eu já comprei, caramba. Enfim, é uma capa que realmente eu não gosto, porque principalmente o pessoal da arte da tag se vale muito desse recurso das tais silhuetas. E quando eles fazem de novo, eu sempre digo, não, de novo não. Agora, indo para março do ano passado, temos uma capa que me chamou bastante atenção. Mesmo que você possa dizer, poxa, não tem nada de original por aqui, reflexos, coisa muito manjada que se vê em muitas capas. Pois é, posso concordar com vocês, mas no geral a composição é interessante sim. O uso dessas cores e também principalmente a valorização do título da história, né? O Céu da Meia-Noite, de Lily Brooks Dalton. Todo o céu da meia-noite está refletido aqui nessas águas, que não dá para entender direito, eu não lembro muito da história, se é o mar ou se é um lago. De qualquer forma, também chama atenção essa figura aqui, que me parece masculina e está de costas para o reflexo. E ele mesmo não vê o reflexo. Algo bastante interessante, ou seja, uma composição que atrai o olhar quando a gente começa a perceber os detalhes da imagem. Essa cor vermelha aqui também tem muito destaque. Na quarta capa, apenas sinopse e frase motivacional. Mas o que vale mesmo é a primeira capa, que eu realmente considero muito chamativa. E tem um detalhe também, que é o único livro aqui do ano passado, onde foi aplicado verniz sobre toda a capa. Pois é, um produto muito chamativo, na minha opinião. Agora, por outro lado, em abril, temos uma capa quase que simples demais, porque se vale apenas de uma fotografia, provavelmente extraída de um banco de imagens. Nesse livro do Philip Roth, Nemesis. Claro, você pode dizer, é só uma fotografia num tom sépia e acabou. Mas a gente pode prestar atenção em alguns detalhes interessantes dessa imagem, como por exemplo, esse homem acabou de pular de um trampolim numa piscina. E tem um detalhe interessante, ali mais ao fundo temos uma mulher saindo da piscina, subindo as escadas. Coisa curiosa, né? O homem quase entrando, a mulher já saindo. Do outro lado temos, claro, sinopse e um complemento dessa imagem, onde vemos um outro homem que está se preparando para ir ao trampolim e, por sua vez, pular na piscina. Ou seja, mesmo que seja apenas uma imagem coletada de um banco de imagens, caramba, fizeram uma boa seleção e talvez eles já vendam o peixe. Eu confesso para vocês que eu não lembro se a imagem tem alguma conexão do que diz ali na sinopse, mas de qualquer forma não importa, porque a imagem tem essa função, ou melhor, a capa tem essa função no livro, né? Fisgar o leitor, ou seja, às vezes nem precisa ter a ver com o tema em si, mas se tem uma imagem chamativa, a pessoa já pega o livro e vira ele e dá uma olhada na sinopse para ver se fica interessado em comprar o produto. Ou seja, nesse caso aqui, mesmo a simplicidade está funcional. Agora, em maio, temos uma capa bastante enigmática, que você pode dizer no primeiro momento que só tem rabisco. Pois é, nessa história de O Pássaro Secreto, de Marília Arnaldi. Mas espera aí, Pássaro Secreto, eu vi 2 passarinhos por aqui em tons prateados. E aí você acaba se mancando que o rabisco geral aqui, na verdade, é uma figura feminina que está deitada sobre os braços, provavelmente apoiada numa mesa, quem sabe uma cadeira talvez. Tem até um detalhe também de uma corrente em seu pescoço, ou seja, o que era apenas rabisco já não é mais. Lá do outro lado, na quarta capa, temos até uma coisa não muito interessante, que tem uma cópia exatamente da porção inferior direita que a gente já viu na primeira capa. Um copia e cola completo, né? E também o tradicional conjunto de sinopse e frase motivacional de compra. Enfim, voltando à capa inicial, esse fundo preto também está muito interessante. Esse contraste então com os tons dourados e prateados ficam bastante chamativos, bem funcionais. Eles cumprem também o papel de chamar a atenção de quem está passando perto deste livro. Gostei bastante, sim, dessa capa. Agora, falando em coisas misteriosas, na capa de junho tivemos
algo do mesmo princípio, porque olha só que bela confusão. Claro, uma imagem completamente fragmentada neste livro da Mercê Rodoreda, Espelho Partido, e você pode até considerar, a ideia, né? O título Espelho Partido, vamos fazer então uma imagem também um pouco fragmentada. Ou seja, casou bem a ideia, né? E o pessoal da arte realmente caprichou. Claro, no primeiro momento você não entende nada, a não ser a torre aqui, mas depois você percebe, não, temos aqui elementos humanos, os olhares, algumas feições faciais, a própria cabeça de alguma pessoa, né, como também as mãos. Lá na quarta capa, um complemento dessas figuras fragmentadas com mais olhos, mais boca, nariz, mãos e por aí vai. E tem também uma boa sinopse. Ou seja, é uma capa bastante interessante, mesmo que muita gente possa não gostar. E eu sou do time do mais ou menos. Gosto e também desgosto um pouco, mas é uma capa que é funcional. Ela está inserida no título aqui da história, com certeza. Agora, em julho de 2021, tivemos uma capa que realmente não é das mais inspiradoras, mesmo que talvez tenha bastante elemento e possa agradar a muita gente. Mas vejam só que bela confusão que temos aqui nesse texto, nesse livro, aliás, de Mia Couto, O Mapeador de Ausências. Obviamente temos uma figura humana, mais uma vez, feminina também, mais uma vez, apoiada numa árvore que está quase totalmente seca e ela está tecendo algo, provavelmente um tapete, onde vemos uma imagem de uma pessoa aqui, talvez um homem, né, sendo tecida. É algo curioso, mas vamos combinar, né? Esse tipo de traço me parece uma coisa tão infantiloide que me faz meio que não gostar muito de todo o conjunto. Na verdade, eu curto mais o cenário, que está bem árido, e a gente percebe mais ainda quando a gente repara a quarta capa, que tem outra figura aqui, me parece também feminina, com uma sinopse incluída. Ou seja, o que eu não curto mesmo é o traço, ele não tem detalhes, é muito infantil e isso me desagrada bastante. Só que tem um detalhe, se você dá uma verificada no expediente aqui do livro, você descobre que isso aqui é uma pintura de uma artista, pois é, uma artista plástica. Mas era aquelas, né? Tem muitos artistas plásticos que têm um traço realmente assim bem infantilóide, mas é questão de gosto também. No meu caso, eu não curti mesmo e também é uma bela de uma silhueta aqui também, né? Partindo agora para o mês de agosto do ano passado, temos essa capa aqui que diz muito pouco, vejam só. O título e o nome da autora, Sonhos em Tempo de Guerra, Nyugi Hwa Jeongo. Basicamente só isso, a não ser por dois elementos aqui que ainda aparecem e tentam agregar algum valor, que são esses vagões aqui na parte de baixo e uma locomotiva vista de frente na parte de cima. E acabou, só um grafismo aqui e acolá. E realmente esse tipo de capa, onde se vale mais do título da obra, o nome do autor, realmente eu não curto, eu acho que é pouca criatividade presente, né? Na quarta capa, sinopse e frases motivacionais de compra, sempre assim, né? Sem também nenhum detalhe ou outro de arte gráfica. Enfim, puro elementos mínimos, mas você trabalhar apenas com o mínimo possível, às vezes realmente não agrada muito. E para mim, não faz muito efeito. Tanto que, né, você vê perdido aqui, basicamente, justamente a pouca ilustração que tem a mais, que são os vagões e a locomotiva. E daí, o que quer dizer? O que se conecta, por exemplo, com o título da história, Sonhos em Tempo de Guerra. Não dá para você fazer a conexão da composição férrea com a história. Enfim, eu acho que não funciona de nenhuma maneira esse tipo de capa, que também é muito manjada. Partindo então para setembro de 2021, temos algo também super simples, basicamente uma fotografia 3x4, só que não é uma fotografia de fato, né? É uma ilustração, mas é a figura de um homem, né? Aqui, bem vestido, tem uma flor ali na lapela e acabou, né? Não tem nada demais nesse texto de A Trégua de Mario Benedetti. Do outro lado, basicamente apenas a sinopse da vez. Ou seja, essa capa aqui é tão simples que realmente você vai precisar do gosto do freguês. Ou ele vai gostar ou ele não vai gostar. Talvez você possa perder muitos leitores com esse tipo de capa, né? A trégua, o que se conecta então com essa imagem desse homem? É difícil a gente conseguir alguma associação, ou seja, é difícil provocar talvez o interesse
da leitura dessa história. No meu gosto, bem pessoal, realmente eu não consigo ficar atraído por esse tipo de imagem. Realmente não, mas sei que muita gente pode gostar. Afinal de contas, as cores são interessantes. Agora, já caminhando para o último trimestre de 2021, temos essa capa aqui que trabalha uma certa composição. Numa história de Martha Orioles, aprender a falar com as plantas, e justamente elas estão bem destacadas no cabelo dessa persona feminina. Só que você pode perceber um detalhe muito bom, curioso, né? A imagem é de uma foto, pois é, mas toda a figura feminina ela é pintada, ou seja, uma composição mesmo que temos aqui nessa capa. Na quarta capa temos inclusive as flores novamente, só que aqui me parecem pintadas, não parece tanto fotos, mas eu posso estar equivocado, tem também uma sinopse aqui constando. Ou seja, na verdade esse tipo de capa aqui é interessante, faz composição de pintura com foto, é boa. As cores também são bastante chamativas. Quando eu bati o olho pela primeira vez lá no ano passado, eu achei uma capa até bonita, mas no fundo, ela não é tão chamativa assim. E mais uma vez temos o recurso manjado da tag de se valer de figuras humanas em suas capas. Continuando em novembro, temos outra capa também super simples, mas pelo menos o título se conecta um pouco com a história também, né? Que é Clara da Luz do Mar, de Edwidge Danticat. Pois é, temos então o mar, uma jangadinha, a praia, um casebre e palmeiras. Nada demais, né? Na quarta capa, a continuação da ilustração junto com uma sinopse. Algo bastante simples, tá? A gente pode dizer que ela realmente se conecta com a história, mas tem uma certa simplicidade aqui, um pouquinho gritante, vamos combinar, mas é uma boa composição de cores, bastante agradável, mas que é simples? Ah, isso é, com certeza. E para fechar o ano passado, mais uma boa rodada de silhuetas. Pois é, nessa história de Kevin Wilson, nada para ver aqui. Quase a gente não vê muita coisa mesmo. Essas figuras humanas também presentes, uma certa variação pelo menos, temos crianças. E só não dá para dizer que são exatamente silhuetas porque temos bem destacado os cabelos das crianças e também os maiôs de natação. Já na quarta capa temos a presença de um ursinho de pelúcia, que aqui você pode perceber que não é uma silhueta, né? Basicamente ele está aqui, só que num grafismo bastante simplificado. É muito mais interessante realmente do que as figuras ali das crianças. Temos também sinopses e frases motivacionais. Enfim, é uma capa interessante que eu acho que se valoriza mais até pelo contraste desse fundo vermelho bem forte com a cor da pele das crianças ali naquela pegada Os Simpsons, né? Com certeza. Mas é uma capa que eu não curto justamente por se valer de novo das silhuetas. Não tem jeito. Quando pinta isso na capa, eu realmente não curto. Bom, agora que a gente relembrou todas as capas lá do ano passado, vou pontuar as minhas 3 piores. Pois é, começando por aquela que eu considerei a mais simplista em termos infantis. Vocês lembram qual que é? Bom, é esta capa aqui, ó, que foi feita por um artista plástica, né? Não dá nem para dizer que foi a turma da arte gráfica da empresa. Não, eles se valeram de uma imagem que também foi comprada provavelmente num banco de imagens, né? Esse texto aqui do Mia Couto, né? O mapeador de ausências. É difícil também você se conectar com o título da história com a imagem colocada aqui na capa. Uma coisa parece que não se associa à outra, mas o que me incomoda mesmo são a presença de silhuetas e desse traço profundamente simples por tender a uma coisa que parece que foi uma criança que desenhou. Sim, tem muitos artistas que se valem desse recurso e realmente eu acho muito fraquinho, né? Eu acho que o artista, ele tem que mostrar toda a sua habilidade de representar com muitos detalhes alguma coisa. Não precisa uma coisa ser algo completamente realista, mas dizer pra gente que ele sabe desenhar, né? Às vezes você olha para um negócio desse e fala, esse cara sabe desenhar mesmo? Não sei, mas no fundo o que importa é que dentro, na capa, ele funciona? Para mim não, eu acho muito simples, simples até demais. Por isso, de tanto me incomodar, eu elejo como a terceira pior capa lá de 2021.
Bom, vocês se lembram, né? Durante todo o vídeo eu reclamei bastante de um certo elemento super presente nas capas, não só daquele ano de 2021, mas também de vários outros, as famigeradas silhuetas. E é claro que eu vou pontuar aqui como a segunda pior capa, uma delas onde tinha até dobrada as silhuetas. Pois é, temos aqui então o texto da Toni Morrison, Sula, onde temos representadas as duas figuras femininas por silhuetas. De novo, né, uma simplicidade gritante que realmente eu vou dizer que, caramba, o pessoal não se esforçou para fazer uma arte chamativa. Eu comentei, gostei das cores, mas isso não é o suficiente. Eu acho que tem muito pouco aqui, né? Você consegue mais ver esse fundo amarelado do que qualquer outra coisa das duas personas aqui presentes. Realmente, eu acho uma capa muito da fraquinha, mas eu sei que muita gente pode gostar justamente por causa dessas cores adotadas. É uma coisa que talvez compense um pouco, mas no meu caso não foi o suficiente. Considero ainda uma capa muito fraca, inferior à capa anterior que eu mostrei. Agora, se eu disse que a terceira capa tinha muitos elementos, mas estava muito simples, essa aqui, a primeira colocada das piores entre todas as 12 do ano anterior, com certeza essa porque não tem elemento nenhum quase, né? E é aquela assim onde estava forrada de apenas letrinhas e mais letrinhas. Pois é, aqui de Sonhos em Tempo de Guerra, de Nayugi Wationgo. Pois é, só tem letra aqui na capa, não tem quase arte nenhuma, a não ser, claro, as poucas ilustrações dos vagões e da locomotiva aí em cima. Acabou, é só isso. E eu acho muito pouco, caramba. Eu quero mais. Eu quero pegar uma capa e falar, caramba, que coisa bonita. Não dá para dizer que isso aqui é bonito, não tem nada. Acho que é autoexplicativo porque que eu não gostei, né? Em comparação com todas as outras, caramba, até as capas, as outras duas que eu mostrei, elas têm elementos gráficos, né? Você consegue até se conectar com a história. Como eu comentei aqui parece que não, né? Que isso aqui tem a ver com guerra, esse vagõezinho aqui. Acho que realmente está muito furada a ideia aqui do pessoal da arte nesse mês. Chegou então agora o momento de dizer sobre coisas boas, pois é, sobre as 3 melhores capas lá da Tag Curadoria de 2021, na minha opinião. Mas antes, deixa eu frisar para vocês que se vocês ficarem interessados nesse tipo de produto, as caixas mistério, ou seja, aquela caixinha que você compra sem saber exatamente qual o livro que você vai receber, puro mistério. Faz parte da brincadeira você ficar no escuro, realmente. E se você ficar interessado nesses produtos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo link da tag Experiências Literárias para você ir lá direto ao site da empresa e descobrir detalhes a respeito das duas caixas. Pois é, ficarem interessados e quiserem adquirir uma das caixas, é claro, o que vale também são as histórias, mas isso eu conto mais detalhes nos livros, nos vídeos individuais que eu já fiz de todas as caixas lá do ano passado. É só procurar ali na busca do canal que você vai encontrar todas elas. Se eu lembrar, eu coloco aqui todos os links das 12 caixas aqui na descrição do vídeo também. Mas enfim, vamos para as 3 melhores e eu preciso dizer uma coisa que eu já disse lá no ano passado. Foi difícil achar capas boas aqui, porque realmente não tem nenhuma capa excepcional, daquelas que você sempre vai lembrar. Caramba, tinha uma capa boa lá na Tag Curadoria, em tal ano, não lembro em que ano que foi, não lembro da história, mas lembro da capa que era muito interessante. Não é o caso aqui dessas 3 que eu vou apontar. São capas bonitas, na minha opinião, mas pode ser que vocês até duvidem um pouco. Bom, de qualquer forma, na terceira colocação das melhores, eu apresento essa aqui, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, a de janeiro de 2021, no texto aqui do Rohan Pamuk. Pois é, a mulher ruiva, aquela simplicidade que é objetiva, ela vende bastante a história, ou pelo menos a gente consegue imaginar alguma coisa que possa acontecer nessa narrativa. Você já fica interessado pelo produto principal, né? O objetivo principal de uma capa de livro, que é fisgar um possível leitor. Você bate o olho na capa e fala, coisa interessante, deixa eu rodar aqui e ver a sinopse. Também gostei da sinopse. Vou levar o livro para casa. Essa é a função de uma capa de livro. E eu acho que aqui o peixe está muito bem vendido. Por isso eu considero na minha terceira colocação das melhores lá do ano passado. Agora, em segundo lugar, eu aponto aquela capa mais misteriosa. Pois é, teve 2, né?
do ano passado, mas aquela um pouco mais rabiscada, vocês lembram qual que é? Sim, essa daqui, O Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi. Uma composição que você também, quando você bate o olho a primeira vez, você fala, que coisa esquisita, não tem nada aí? Não, tem sim, é só procurar direito que você acha os tais pássaros, né? E também a figura feminina aqui muito bem destacada. Eu já reclamei aqui durante o vídeo, né? Eles abusam muito das figuras humanas nas capas, mas raramente eles colocam de uma maneira que chama a atenção. No caso dessa capa, tá aí, foi funcional, porque a figura feminina está aqui presente, mas você não identifica imediatamente, né? Não é uma silhueta, é apenas um rabisco dela, né? Por isso, acho que é bastante interessante sim essa capa. Para mim, funcionou bastante. E chegando então na minha preferida, na melhor capa, segundo os critérios de comparação do que tivemos lá no ano passado, entre as 12, essa eu considerei a mais bonita, a mais chamativa, que se conecta assim também com o título da obra. A gente não precisa ler a sinopse para começar a entender algumas coisas. Eu me refiro a esse belo reflexo aqui em O Céu da Meia-Noite, de Lily Brooks Dalton. Pois é, essa figura aqui masculina de costas para o seu próprio reflexo é muito chamativa. A escolha dessa cor vermelha aqui para o moletom dele, que está de capuz, você não consegue identificar. É a tal da silhueta que também é provocativa, né? Ou seja, a silhueta, mas é porque a pessoa está completamente vestida, a gente não consegue identificá-la por completo. Isso é chamativo, isso é trabalhar com os elementos possíveis. E claro, também todas as cores envolvidas aqui são muito interessantes porque valorizam também o título da história, O Céu da Meia-Noite, né? Caramba, uma capa muito bem feita, tem a aplicação do verniz sobre toda ela, também me chamou bastante a atenção. Na minha opinião, a melhor capa do ano passado. Bom, agora eu preciso passar a bola para vocês, eu quero saber a opinião de vocês a respeito de todas essas 12 capas. Então escrevam aqui no comentário do vídeo quais são as suas melhores capas e também as suas piores capas. Se vocês gostam de um grafismo mais elaborado, ou vocês gostam até da simplicidade, digam aqui, eu quero saber a opinião de vocês, porque nunca esses 3 melhores e 3 piores que eu apontei aqui vai bater com vocês. Raramente combina, né? Todo mundo tem uma opinião diferente, isso que é bacana a gente trocar figurinha, então, por aqui. Bom, findo o vídeo, vamos combinar o que temos para os próximos domingos. Bom, são exatamente as melhores e piores capas lá da caixa a laranja, que é a tag inéditos, também mais 12 capas. Agora, nos 2 domingos finais aqui de abril, eu vou mostrar para vocês os melhores e piores mimos da caixa azul primeiro e depois, no domingo final de abril, teremos os melhores e piores mimos da caixa laranja. Ou seja, já está combinado então que a gente vai destrinchar ainda todas as caixas da Tag Experiências Literárias lá de 2021, ainda aqui nesse mês comemorativo dos 5 anos do Imantado de Livros. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outros melhores e piores que já aconteceram aqui pelo canal. E tchau!